Confira o que tem sido feito pelos pesquisadores da UFOP durante este período de quarentena. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo. Hoje a gente está aqui, eu, a Yara e o Bruno, com dois convidados super, hiper especiais. Dois queridos, o Pedro Henrique e o Roberto Porto, dois professores, dois egressos de mestrado e doutorado na PUC Minas, são professores e grandes pesquisadores e de uma área, né, com um recorte aí numa área da saúde, sobre prescrição off-label. Na verdade, são recortes diferentes da tese dos dois, mas esse convite é muito importante para nós, para a gente discutir esses assuntos atuais, a ideia da prescrição off-label frente à pandemia. Então, muito bem-vindos, Roberto e Pedro. Bem-vindos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né? Receber esse convite para esse diálogo da minha querida, admirada, sempre mestre, professora Maria de Fátima, também dos meus amigos e muito estimados aí, professora Yara, professor Bruno, professor Pedro, né? A oportunidade do diálogo é muito rica. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Quero agradecer também, é uma alegria, posso dizer que eu sou discípulo dos quatro aqui, tenho grande admiração, então obrigado, Fatinha, você sempre abrindo portas e construindo pontes, né, nos levando além. Obrigado, viu, pela gentileza do convite e pela oportunidade de participar dessa conversa, discutir um tema tão importante. Nós que agradecemos. Bom, para começar, então, esse bate-papo, eu acho que seria muito importante trazer aqui essa conceituação do que seja uma prescrição off-label, para depois a gente trabalhar sobre os medicamentos, né, que são ainda off-label. Quem começa, Roberto ou Pedro? Acho que eu vou seguir, né? Vamos lá, vai lá. Obrigado, Pedro. Bom, engraçado, né, que eu me recordo aqui de quando eu estava ainda em redação da tese e muita gente me perguntava o que era isso, né, a prescrição off-label, e hoje esse tema está tão em voga. Eu acredito que para a gente falar de prescrição off-label de medicamento, a gente tem que falar também do registro do medicamento na vigilância sanitária. De modo bem sucinto, né, a Anvisa no Brasil é que faz esse registro do medicamento para fins sanitários. E o que isso quer dizer? Né? Cada medicamento é registrado para determinados fins, conforme determinados usos, né? E ele também chega a essas indicações a partir de estudos muito bem controlados para isso. Então, essa preocupação de um registro sanitário, ela se volta à coibição de promessas de curas milagrosas, né, de remédios que podem até gerar danos à saúde. A gente estava falando há pouco, né, da pílula do câncer, que ficou muito famosa nesse sentido, a fosfetanolamina sintética lá no estudo da USP. Então, o que a gente tem, no final das contas, é um registro para fins específicos. Quando o uso do medicamento, a prescrição médica para uma determinada terapia medicamentosa acontece nos termos do registro, a gente fala que esse uso é o on-label. E quando ele diverge dos estudos, a gente fala, então, que esse estudo é off-label. Esse estudo não, que essa prescrição é off-label. O estudo, né, ele não aconteceu para aqueles fins. Então, de um modo geral, o on-label é aquele que os estudos, o uso que os estudos já contemplaram, né? E o off-label, muitas vezes existem estudos, mas que não foram verificados e levados a registro para aqueles fins para a Anvisa. Não significa que o uso off-label seja ilícito, de forma alguma. Significa apenas que o registro que existe não sugere aquele tratamento com medicamento específico para determinados fins, em determinadas doses, para algumas populações, e daí por diante. Agora, o que fica para a gente, né, nesse contexto, é a pergunta diante de uma pandemia, dessas proporções, como que fica a prescrição off-label de terapias para o tratamento da Covid-19 e ainda como que isso dialoga, ou qual que é a interface que pode se dar, ou a análise da interface no que toca à autonomia do paciente. Eu não sei, Pedro, o que você pensa a respeito? Vamos lá. Roberto, momentos como esse são momentos
propícios para que essas questões voltem, reapareçam aqui com uma intensidade maior, né? Sempre que a gente pensa no debate sobre a prescrição off-label, o argumento contrário, que é sempre levantado, é o argumento da segurança. E o argumento da segurança é o argumento da evidência, de se buscar uma prescrição que esteja baseada em uma evidência científica, partindo do pressuposto que essa evidência ela traz uma maior segurança aqui, né? Propiciaria uma maior segurança, sobretudo para o paciente. Então, se nós pensarmos a questão da cloroquina agora aqui, nós não temos ainda uma definição nem a respeito de uma evidência, o caminho é até contrário, os estudos, eles cada vez mais vão chegando à conclusão aqui de que os prejuízos, os riscos são maiores do que um eventual benefício, mas ao mesmo tempo, mesmo diante desse caminho apontado pela ciência, o que a gente percebe é um incentivo por parte, às vezes até de plano de saúde. Nós temos dois casos no Brasil, de 2 planos de saúde que optaram por construir um protocolo e por distribuir esse medicamento para os seus usuários. Então, a despeito melhor dessa recomendação. Então, diante dessa situação, acho que um argumento o argumento da segurança, ele cede numa situação de pandemia. Eu, particularmente, acho que é uma pergunta para a gente discutir aqui, mas eu me permito antecipar minha posição. Eu particularmente entendo que não. Acho que uma situação de enorme gravidade, como a de agora, onde você tem um alcance grande da doença, acho que o argumento da segurança ele é muito mais necessário. Então, acho que momentos como esse são momentos em que você não pode abrir mão da segurança e da evidência, porque o impacto é muito maior. Mas eu queria trazer essa discussão, escutar vocês a respeito. Antes de passar a palavra para a Yara e para o Bruno aqui, 2 minutos, você falou de planos de saúde. A notícia de Natal, uma das questões que a Unimed Natal começou a distribuir gratuitamente medicamentos, é isso, né? Uma delas seria essa. Isso. Tá. Outro caso é o Ceará, da Unimed do Ceará. Tá. Eu queria pegar esse gancho, então, Fatinha, Pedro, Roberto, Bruno. Quando a gente, diante desse contexto todo aí, então, né, dessa possibilidade de prescrição off-label, já que o medicamento não é indicado especificamente, ou não há nenhuma comprovação científica, essa segurança, essa evidência, né, de que ele seja benéfico na aplicação aos casos de Covid. E, ao mesmo tempo, nós nos deparamos aí com essas notícias, como a professora Fatinha acabou de trazer aí para a gente, sobre a Unimed do Rio Grande do Norte, do Ceará, que estão montando kits, né, e distribuindo a cloroquina para os pacientes mediante essa prescrição pelos médicos. Claro, acredito que mediante a avaliação do médico, dentro da ideia da relação médico-paciente, onde nós temos o envolvimento aí das autonomias, tanto do médico quanto, né, do próprio paciente, o médico em oferecer a medicação e o paciente em aceitar, né? Mas eu fico pensando, Pedro, isso me preocupa em relação à responsabilidade civil. Afinal de contas, como a gente não tem essa segurança e essa evidência em si, chegando a um dano para esse paciente, como a morte ou a piora da situação de saúde, algumas lesões do coração, de outros órgãos, como também a gente tem visto noticiado, inclusive o que gerou, são as situações que geraram a paralisação de algumas pesquisas, como na Fiocruz do Amazonas, que nós já discutimos aqui em outro vídeo com a professora Carla, né, Bruno? Eu fico pensando se não haveria, né, por mais que nós estejamos falando de autonomias em uma prescrição off-label, se o médico, e aí numa responsabilidade subjetiva, demonstrar todos os elementos, conduta, nexo e dano, né? E no caso do plano de saúde, que já responderia objetivamente, então nós não precisaríamos apurar a culpa, né? A negligência, imprudência, imperícia ou o próprio dolo.
Então, como que você vê essa questão da responsabilidade civil diante dessa situação de prescrição off-label e disponibilização pelos planos de saúde? Yara, eu, né, acredito que a partir do momento em que existe uma definição de um protocolo, quando um plano de saúde define um protocolo a despeito das evidências existentes, e não só define esse protocolo, mas quando ele fornece esse protocolo, nós tivemos casos de drive-thru, de plano de saúde que montou para entregar. Acho que existe, sim, uma responsabilidade por um eventual efeito adverso, até porque a questão do consentimento aqui livre, esclarecido, que depois, talvez, né, vocês possam, professor Bruno, professor Maria de Fátima, professor Roberto, levantar até outros pontos, mas eu não consigo ver um consentimento livre, esclarecido, numa situação onde nós não conseguimos entender nem mesmo quais são os riscos, todos os riscos, ou seja, eu não tenho, que nós sabemos sobre o que ela pode causar, é uma parte ainda muito pequena diante daquele quadro. E aí a gente parte de tem uma outra questão, é que ela pode fazer aparecer algumas questões de saúde, algumas comorbidades que estão ali adormecidas. Não se exige, por exemplo, uma análise cardiológica, um risco cardiovascular antes de iniciar esse protocolo. Então, eu entendo que a responsabilidade ela é uma realidade, existe sim. Mas deixo a análise com vocês também. Gostaria de ouvi-los. Eu quero aproveitar exatamente esse gancho aí do consentimento, porque, primeiro, a gente tem que entender um pouco as próprias informações que existem sobre o medicamento. Então, existem medicamentos que eles são off-label em um determinado momento e depois, inclusive, passam a ser on-label, né? Porque a partir de pesquisas posteriores se verifica que realmente aquele medicamento é muito útil para um outro fim e até, às vezes, uma dosagem um pouco diferente, e com isso ele ganha um novo registro, né? Ou uma ampliação de registro, aí é mais com vocês. Mas a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas já são utilizadas há bastante tempo, principalmente para a artrite reumatoide e para o lúpus. Ou seja, doenças relativamente graves e que, embora a gente saiba que esse uso do medicamento é útil, causa efeitos colaterais que já são conhecidos e que não são recomendáveis a depender das condições de base da saúde do paciente, porque causa disfunção do fígado, disfunção cardíaca, arritmia, alteração visual, uma série de outras coisas. O caso é que muitas vezes o paciente ele não tem acesso completo a essas evidências, a esses efeitos colaterais. E aí eu queria saber como que a gente pode realmente falar de um consentimento livre e esclarecido num momento em que as informações parecem discordantes, onde nós não temos propriamente a possibilidade de discussão sem vieses políticos, onde o próprio Conselho Federal de Medicina veda ao médico divulgar fora do contexto científico qualquer medicamento, e, no entanto, isso tem sido feito por alguns médicos politicamente, tem sido divulgado, inclusive, em vídeos, o que é vedado pelo Conselho. Ou seja, será que é válido realmente o paciente assumir toda essa responsabilidade diante desse quadro de desinformação e de falta de conhecimento técnico, né, para aceitar o tratamento da cloroquina, hidroxicloroquina? E aí a gente vem com o outro lado da questão, né? Ou seja, de um lado, você pode dizer que, não, ele não tem nem autonomia, porque a autonomia dele não se formou. Mas, de outro lado, também a gente não pode ser paternalista o suficiente de falar assim, não, você não tem conhecimento técnico, fica quietinho aí, você vai aceitar o que eu que estudei mais
vou te recomendar. Como é que fica essa questão do consentimento e, inclusive, até da própria autonomia do médico, né? E se o médico não acredita que a cloroquina ou a hidroxicloroquina são úteis? E se ele, então, se nega a prescrever, mesmo a pedido do paciente? Bom, eu acho que aí a gente tem muitos temas juntos, né? E a gente conseguiria falar, né, um tempo infindável a esse respeito. Eu falei no início que a prescrição off-label não era ilícita, mas não era ilícita a priori. Significa que existem parâmetros de licitude dessa prescrição off-label. E uma delas, Bruno, é sem dúvida nenhuma um consentimento colhido, exarado de forma adequada. E a adequação desse consentimento, né, a licitude desse consentimento vai passar por todas aquelas outras discussões, nos outros diálogos, inclusive, né, já houve alguma tangência desse tema, de como se alcançar. E no contexto de pandemia, o desafio é maior ainda, né, seja pela desinformação ou pela urgência da questão. Então, eu acho que o desafio maior aí é explorar esses parâmetros de licitude, sendo que um deles é esse consentimento. É super difícil, mas os parâmetros de licitude envolvem tanto aspectos do paciente quanto aspectos do profissional de saúde, né? Poderia citar alguns aqui, não sei se cabe, mas a gente tem alguns desses parâmetros, me parece, identificados na literatura médica, né? A prescrição off-label ela pode acontecer em casos extremos, talvez com alguma semelhança com a COVID, no caso de inexistência de terapia previamente testada ou mesmo sem tantas evidências robustas, ausência de resposta do paciente a terapias tradicionais, né? Ou ainda superioridade de um tratamento inovador. E em tudo isso, a gente tem a figura da evidência que tem que ser robusta. Não significa que talvez ela inexista. A questão é que ela existe de modo tímido, porque os estudos não são tão consistentes, ou tão amplos, ou tão controlados em termos metodológicos. Eu acho que a autonomia do médico e a licitude da postura passa muito pelo conhecimento e utilização das evidências, e no caso do paciente, pela busca, ainda que a gente saiba que a racionalidade é limitada, por um consentimento efetivamente informado. E a gente tem que separar, porque uma coisa é falar assim, quem quer que tome. Isso eu concordo, está na esfera do paciente. Se ele quiser, eu acredito até que ele deva tomar. Outra coisa é esse argumento ser utilizado para a fundamentação de uma política pública, de custeio, de distribuição, ou mesmo de uma postura dentro de um plano de saúde que vocês todos citaram aí, né? Alguém quer complementar? Alguém quer complementar o que o Beto parou e aí, de repente... Bom, esses parâmetros específicos, por exemplo, eles vão servir para outras tantas circunstâncias. Eles vão servir para, eventualmente, configurar uma culpa presumida do médico, caso haja uma relação de consumo e ele não consiga provar que ele cogitou e documentou todas essas variáveis de prescrição off-label lícita, não é verdade? A questão dos danos já conhecidos, né? Não é uma obrigação de resultado da medicação, toda medicação tem efeitos colaterais conhecidos, então como que esse consentimento foi buscado, quais dados foram fornecidos, como que essa explicação e essa elucidação, né, foi implementada na prática, tudo isso vai ter relação direta com esse fenômeno da responsabilidade. Né? Essa fala sua, Beto, do Pedro, a pergunta do Bruno, a ideia da Yara de começar a história com relação à responsabilidade, eu estou pensando aqui agora e anotando enquanto vocês estão falando, engraçado, né? Me parece muito que essa ideia de insegurança, ela é muito forte, ou mesmo a ideia de uma naturalização de algo. Conversando outro dia com um médico, ele dizia assim, olha, ele falava em decisão clínica compartilhada. E aí ele falava, olha, a decisão clínica compartilhada você tem que estar diante de um estudo ou de mais de um estudo que documentam, né, a situação e que pensem, por exemplo, ajuda, ela está próxima do dano, né? E aí ele trouxe um exemplo muito interessante, ele falou assim, olha, exames
Vocês, por exemplo, exame de PSA. Gente, um homem que vai ao médico, né? E o médico vai fazer um exame de PSA. Aí ele falou assim: olha, será que o médico fala que ele pode ter uma chance de ter uma disfunção erétil quando ele faz, por exemplo, mais exames ou exames mais, sei lá, mais regulares de PSA? E, na verdade, a pessoa está querendo saber se ela tem ou se ela não tem câncer. Então, qual é o primordial para ela naquele momento? É saber se tem câncer, ainda que possa ter como consequência uma disfunção erétil ou qualquer uma outra coisa? O que é mais importante? Mas vejam que muitas vezes isso não é levado a um compartilhamento de decisão do médico com o seu paciente. Parece que o médico ele já se sente à vontade para pedir aquele exame. Essa é um pensamento que me veio aqui agora com a discussão de vocês. E aí eu fico pensando na ideia da cloroquina, porque é algo novo, porque eu acho que está muito também politizado toda essa questão, e aí me veio, eu não sei se vocês arriscariam a falar um pouco sobre isso, e mesmo a ideia da questão do Conselho Federal de Medicina. Assim, será que tem, de certa forma, uma omissão? Não tem? Ele que sempre teve um papel muito de protagonista em tantas ações, e de repente a coisa está meio parada. É uma sensação. Eu posso estar dizendo aqui com questões muito mais subjetivas do que propriamente questões, né, enfim, baseadas em evidências, né? Mas, assim, eu gostaria de ouvi-lo, se possível. Quando o professor Roberto falava, eu fiquei pensando na questão dessa situação do médico, né? Na posição do médico, por exemplo, pensando nesses dois exemplos que nós mencionamos, né? Na Unimed de Natal, de Fortaleza. A Unimed como uma cooperativa médica e um médico cooperado. É uma situação muito difícil desse médico, a partir do momento em que esse plano define esse protocolo, ele não seguir esse protocolo. E aí, a mesma coisa dentro de um sistema de saúde, de uma secretaria, vamos pensar numa esfera local, de uma secretaria municipal de saúde que defina que o protocolo para o tratamento é a cloroquina, com outro medicamento, associado com outro medicamento, ou só a cloroquina de forma isolada. E aí, eu acho que a posição, Fati, quando você pergunta sobre o conselho, né, a posição do conselho, eu acho que o posicionamento que o conselho adotou nessa questão, ele torna a situação do médico ainda mais complicada. Porque eu acho que na questão do conselho, acho que faltou ali uma posição talvez como órgão de classe em relação à defesa do médico, a atuação do médico aqui, uma posição mais clara, mais efetiva, no sentido de, não no sentido de regular, de dizer se o medicamento é ou não apropriado, mas de referendar, de dar uma proteção jurídica, uma proteção ética, que até no âmbito mesmo ético, disciplinar, para que o médico possa, nessa circunstância, numa situação de excepcionalidade, agir aqui, atuar conforme, né, o seu entendimento técnico, científico, adotar uma decisão científica em um momento em que a questão ganha um contorno político, como você muito bem colocou. Pedro, subsidiar a própria autonomia do médico, né? Eu acho que o papel do conselho nesse ponto seria justamente formar a cama ali, né? Aquele fundamento para que o médico tivesse segurança de agir ou de não agir, de acordo com a sua compreensão, os seus estudos do que existe, né? Sobre a aplicação, por exemplo, da cloroquina e da hidroxicloroquina pura ou junto com outros medicamentos, como você bem disse. Eu acho que é bem nesse sentido. Eu também tenho essa percepção. Não só no uso de medicamentos, mas, por exemplo, no estabelecimento de critérios de escolha para admissão em CTI. Eu acho que é o mesmo sentimento que eu tenho em relação a essa medicação, eu tenho em relação à postura do CFM em relação a essas outras escolhas trágicas durante a pandemia, que os CRMs, né, os conselhos regionais, vêm tendo um protagonismo maior que o próprio Conselho Federal, né, respaldando o médico. Acho que
não é uma ideia de paternalismo, não é uma ideia de solução pronta, mas é uma ideia de trazer realmente uma certa segurança, um certo norte. Eu acho que a minha percepção é muito parecida com a sua nesse sentido. Não sei o que o professor Roberto pensa, professor Bruno, Fatinha. Eu acho que o Beto podia, né, trazer aí a última percepção dele aí. Não sei se o Bruno quer fazer alguma última pergunta. Vou deixar primeiro, Roberto. Eu percebo, foi interessante essa fala da professora Yara, do protagonismo dos conselhos regionais, e isso realmente me dá um argumento concreto enfim, desse panorama aí de uma possível omissão levantada pela professora Maria de Fátima. O que me chama a atenção é pensar assim, o que é um protocolo, né? Porque a gente pensa no protocolo de tudo ou nada, e, na realidade, esses protocolos, essas notas técnicas, essas recomendações, elas já vêm carregadas de uma série de condutas que envolvem dados de modo complexo, analisados de modo complexo. Então, não é assim, usa ou não usa. Lá manda medir isso, medir aquilo, olhar a função tal, verificar o histórico. Existem alguns critérios. Talvez as evidências, vou retomar as evidências aqui, que são esses conhecimentos obtidos em experimentos, conforme métodos especificados, o papel dessas evidências seja exatamente dar esse suporte ao médico, porque as evidências decorrem dos estudos e não de alguém que vai dizer isso é bom, isso é ruim. No máximo, alguém vai analisar as evidências e trazer uma percepção. Então, realmente é discutível essa questão toda, mas eu chamo a atenção para o papel das evidências que eventualmente vão poder servir aí para amparar o profissional nessas decisões ou nessas escolhas trágicas, né? Fica até melhor agora a minha pergunta, porque era para finalizar exatamente com as evidências. Concordo com o Pedro, com a Yara, exatamente nessa função do CFM em reduzir o peso das decisões tomadas individualmente pelos médicos. Porque, é claro, é um momento de incerteza que vai trazer dificuldades para todos. E é óbvio que a gente não pode, então, como uma entidade de classe, deixar esse médico desamparado. Mas isso não significa que o CFM deve tomar a decisão pelo médico. E aí entra muito bem exatamente o que o Roberto está falando. Ou seja, o que o CFM deveria fazer é só dar esse suporte das evidências. Mas aí é que vem a minha última questão. Nós tivemos inicialmente um estudo chinês com evidências de que a hidroxicloroquina, juntamente com a azitromicina, tinham um resultado aparentemente benéfico. Depois nós tivemos diversos outros estudos, e parece que um dos estudos mais amplos é um estudo francês, e que diz que a hidroxicloroquina não interfere positivamente nos resultados do tratamento. Mas até quando a gente precisa de evidências? Ou seja, como que eu vou considerar uma evidência como robusta o suficiente para dar alguma segurança nessa situação? Será que a gente vai ficar nessa situação de insegurança indefinidamente? A qual ponto, então, a pesquisa chega que a gente vai falar assim, pronto, agora basta? Essa pergunta, eu adoro essa pergunta. Para mim, ela é a melhor pergunta de todas. Eu não sei se o Pedro quer falar primeiro. E nem se a gente tem tempo, né? Porque, na verdade, aí a gente pode fazer até uma crítica à própria ciência, né? À própria verdade científica. Eu acho que aí volta uma coisa que eu queria ter falado, infelizmente, talvez não tenha dado tempo, né? O conceito de evidência não é autoevidente, né? Começa por aí. E aí, onde é que está a questão? A questão é que esse estudo, na verdade, que é um estudo francês, de Marselha, que encontrou benefícios no uso da cloroquina associada com a azitromicina ou não, é um estudo extremamente frágil. O que significa? Significa que a população ela é reduzida, aproximadamente 40 e poucos pacientes. O estudo ele não é randomizado, então a gente seleciona quem vai receber placebo, quem vai receber medicamento. Ele não é duplo cego, ele não é, os controles são muito frágeis.
E isso faz com que esse estudo, exatamente pelas escolhas metodológicas e falta de controle de vieses, seja classificado na grade de evidências, existem algumas grades aí, como uma evidência fraca. Agora, os estudos de grandes populações, controlados, que são de seleção aleatória, duplos cegos, com controle rígido de vieses, esses estudos permitem que, estatisticamente, esses cenários possam ser replicados em outros contextos com os mesmos resultados. Então, a evidência não é sim ou não, a evidência é em graus. E se a evidência é em graus, a grande questão é o alarde que se fez sobre o estudo de francês, do interior da França, da região do sul da França, quando, na realidade, simplesmente falou-se em evidência, quando ninguém nunca falou em grau de evidências. Então, eu acho que aí é que está a grande questão. Então, a gente não vai falar em evidência, não evidência, a gente tem que passar a falar em grau de evidência. Perfeito. Quer complementar, Pedro? Não, excelente, só concordar. Perfeito, colocação. Muito bacana, gente. Acho que a gente teria tempo aqui para falar muito mais e perguntar muito mais para vocês. O assunto é rico demais, mas o nosso tempo realmente acaba. Muito obrigada pela presença. Foi ótimo, excepcional, e depois nós vamos marcar mais diálogos aí com vocês. Muito obrigada, um beijo grande. Obrigadíssimo, viu? Obrigado. Tchau.